Mateus capítulo 23, vamos ler do versículo 1 até o versículo 12. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem removê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Amém. A ninguém sobre a terra chameis vosso Pai, porque só um é vosso Pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Senhor, nós, mais uma vez, te damos graças pela tua palavra. Declaramos que somos dependentes do Senhor. Rogamos, Senhor Deus, a tua ajuda. Rogamos, Senhor Deus, a sua luz. Rogamos que teu Espírito guie, Senhor Deus, essa reunião, como já tem guiado, Senhor Deus. Mas também direcione a palavra no coração dos irmãos, Senhor Deus. E que seja o Senhor a falar conosco nessa noite, Senhor Deus. Pois esse pasto verdejante foi o Senhor que preparou para nós nessa noite, Senhor. Entregamos tudo em tuas mãos e somos gratos a ti, Senhor. Amém. Amém, irmãos. Chegamos aqui ao capítulo 23 de Mateus, onde o Senhor está na sua última semana. Interessante que essa última semana do Senhor, ela ocupou todos esses capítulos até o final, né? Desde o 22 até o último capítulo 28 de Mateus. Então, 30% do livro de Mateus foi dedicado somente à última semana do Senhor. Então, o Senhor vem aqui, depois desse confronto que ele tem com os fariseus, com as autoridades, com a liderança de Israel, esse dia das perguntas, né, onde o Senhor confrontou e derrotou todos aqueles que queriam desafiá-lo e calou todas aquelas lideranças. Eles não tinham como responder o Senhor. E vimos que, desse momento em diante, ninguém ousava mais perguntar nada para o Senhor, porque viram que não tinha jeito, né? Então o Senhor se volta para as multidões e para os seus discípulos. E esse discurso que o Senhor vai fazer agora, a partir do capítulo 23 de Mateus, é o último discurso que ele faz às multidões, antes da sua morte, né? É a última vez que ele se volta para as multidões para alertá-las. Interessante que nesse último discurso que o Senhor faz, irmãos, ele toca num ponto muito interessante. Porque como é o último discurso e o Senhor está caminhando para a cruz, o Senhor não vai mais estar com os discípulos e não vai mais estar com as multidões. Então, como ele não vai mais estar com as multidões, qual é a intenção do Senhor em alertar os discípulos e as multidões? Contra os falsos profetas. Esse é o alerta que o Senhor vai fazer aqui. Então, dividindo aqui o capítulo 23, do versículo 1 até o versículo 12, o Senhor ele vai expor o perfil dos falsos profetas. Qual é o perfil do falso profeta? A partir do versículo 13 até o versículo 36, o Senhor vai proferir uma condenação, uma acusação contra os falsos profetas. E no final, no versículo 37 até o versículo 39, o Senhor ele vai fazer um lamento
com relação a Israel, por não ter ouvido o Senhor, por não ter seguido o Senhor e por ter ficado contra o Cristo, contra o Messias. Então, primeiramente, ele vai expor o perfil do falso profeta e logo em seguida ele vai acusá-los, vai condenar esses falsos profetas. Então, o Senhor aqui ele se volta às multidões, né? E aos seus discípulos. E fala o seguinte: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Recordando a oração da irmã Araci, né, que ela fez nessa noite, ela orou justamente nesse sentido, né, irmã? Que nós possamos colocar em prática tudo aquilo que nós temos ouvido, tudo aquilo que o Senhor tem dispensado, tudo aquilo que nós temos aprendido. Porque se nós ouvimos e não colocamos em prática, irmãos, simplesmente somos ouvintes esquecidos, essa palavra não vai gerar fruto em nós, né? Nós não teremos frutos para apresentar para o Senhor. E estaremos perdendo o nosso tempo aqui, irmãos. Mas diferente de nós ouvirmos e não praticarmos, muito pior faziam os fariseus. Porque eles conheciam a palavra, ouviam a palavra, não praticavam a palavra e ainda ensinavam a palavra. É muito pior, irmãos. Não é pior aquele que ouve e não pratica do que aquele que ouve, ensina e ainda não pratica? Isso, ainda, além de ensinar, eles cobravam, né, uma conduta dos outros, né? Bem lembrado aqui pela Nina, né? Eles conheciam a palavra, eram intérpretes da lei, ouviam, não praticavam e ainda cobravam, ensinavam e ainda cobravam. E não seguiam a palavra, né? Então, olha o juízo que o Senhor vai proferir contra os falsos mestres. E como nós falávamos no começo, nós estamos vivendo um tempo, irmãos, em que os falsos profetas e falsos mestres estão proliferando por aí, irmãos. Em cada esquina tem um falso mestre, um falso profeta, né? E pior, eles usam a palavra de Deus, né? Eles conseguem, e isso é uma prática do falso profeta, né? Eles usam a palavra, torcem a escritura para trazer o seu falso ensinamento. E hoje a irmã Renata, né, esposa do Theo, ela compartilhou algo conosco, né? Com a Nina e comigo. Um vídeo do irmão que ensinava que a ceia que nós praticamos hoje é errada, né? Não devemos praticar a ceia do Senhor. Ele chamou de Santa Ceia, né, como chama na denominação, mas é a mesma coisa. O partir do pão, o tomar o vinho, isso ele fala que nós não devemos praticar. E embasou o seu argumento com vários versículos, irmãos, né? Então, aquele crente que não está alicerçado na palavra, ele vai ser enredado, irmãos. Ele vai ser enganado, né? Porque os falsos profetas, eles usam a palavra de Deus, torcem a palavra de Deus. Então, olha a nossa responsabilidade, irmãos. A responsabilidade que nós temos que ter para que nós não sejamos enganados, não sejamos levados para um outro caminho diferente do que a palavra diz. A palavra hoje está em nossas mãos. Os fariseus, quando eles ensinavam, se diz aqui, eles ensinavam de forma correta ou errada? O Senhor fala o seguinte, né? Aqui no versículo 2, né? Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem, então, né? Mais ou menos. A gente vai tentar detalhar o que o Senhor quis ensinar nesse versículo aqui, né? Eu vou chegar nessa parte aí, Kátia. Só vou seguir aqui um script que eu fiz aqui, para eu não me perder, porque o irmão Hernandes de Dias Lopes, ele fala o seguinte: havia, no caso dos fariseus, um abismo entre a doutrina e a vida, entre a teologia e a ética, e entre o credo e a conduta.
Então, a vida, irmãos, de quem ensina é a sua principal carta de apresentação, né? Eu já ouvi muitos irmãos, pregadores, mestres, ensinando a palavra, dando o ensinamento e falando o seguinte: irmãos, o que eu estou falando aqui é certo, vocês têm que ouvir, mas não me sigam, porque eu não sou exemplo para ninguém. Eu tenho uma vida assim que eu peco, né? Vocês têm que seguir o Senhor, têm que seguir Jesus, né? Não sei se os irmãos já ouviram alguém falando, ensinando, pregando e falando isso. Irmãos, não olhem para mim, olhem para o Senhor, né? Eu sempre discordei disso, irmãos. Eu sempre discordei desse tipo de fala, que você não tem que olhar para o pregador que está proferindo a palavra, mas olhar para o Senhor. Eu vejo isso com maus olhos, né? Porque a pessoa que está ensinando, a pessoa que está compartilhando, a pessoa que está trazendo o ensino, ela é a primeira que tem que praticar aquilo que ela está ensinando, irmãos. Como é que ela vai ensinar e dizer para as pessoas não olharem para ela? Então, ele se enquadra no que o Senhor está falando aqui. Ensina, mas não pratica. Faz o que eu digo, mas não faz o que eu faço, né? Já tem esse ditado. Para o Senhor chama isso de quê, irmãos? Hipocrisia, né? Se alguém está ali na frente ensinando, esse alguém que está ensinando, ele tem que ser exemplo para os irmãos. Né? Os irmãos têm que seguir o Senhor? Amém. Tem que seguir o Senhor. O Senhor é o maior exemplo, irmãos. Mas nós, como seguidores de Cristo, temos que expressar o Senhor nas nossas vidas. Os irmãos estão preparados com o dedinho para a gente ver vários versículos hoje? Que hoje nós vamos ver muitos versículos, né? Então, quando os irmãos virem alguém pregando e falando isso, irmãos, liga o alerta. Porque se o irmão não é um exemplo, que eu posso olhar o que ele está falando e ver isso na vida dele, tem alguma coisa errada. Ele é o primeiro que tem que se converter. Seguir o que ele está falando, para depois vir ensinar os outros, né? O Nery gosta muito daquele versículo de Tiago, né, Nery? Capítulo 3. Não sejais muito de vós mestres, porque você vai ter maior juízo de Deus. Sim? Ele não está falando para que nós não sejamos mestres, mas está falando que se nós queremos ensinar, nós temos que viver aquilo que nós estamos ensinando. Né? Esse é o ensino de Tiago para nós. Então, quando a gente vê algum irmão falando isso, opa, onde é que eu estou? Onde é que eu estou me reunindo? Porque esse lugar aqui está perigoso. Se a pessoa que está lá na frente não é um exemplo, irmãos, então, o que dirá dos que estão sentados e escutando, né? E eu já vi muito isso, irmãos. Já participei de igrejas assim, e a gente via qual era a conduta dos irmãos, né? Então, avançando aqui um pouco mais, o Senhor fala lá em Mateus capítulo 7, pelos frutos conhecereis a árvore. Colhe-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Então, o critério que é usado é que a árvore nós conhecemos pelo fruto, e a pessoa nós conhecemos pela conduta, né? Então, os falsos profetas enganam o povo, substituindo a palavra de Deus por suas próprias doutrinas. É o que o Senhor está falando aqui, ó. Versículo 4 do capítulo 23. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens. Qual é o objetivo desses falsos profetas, irmãos? Qual é o propósito deles? Eles simplesmente querem ser vistos pelos homens, né? E se nós ligamos a televisão, irmãos, o que nós mais vamos ver são pregadores querendo ser exaltados pela sua plateia, querendo aplauso dos homens. Se você vir alguém assim, irmãos, tenha certeza, é um falso mestre, é um falso profeta. E só de você olhar para a figura, irmãos, se você tem um olhar cuidadoso,
Se você tem um discernimento espiritual, só de você olhar para a figura, você já sabe. Você já discerne, irmãos. Pela roupa que o pregador veste, pelo penteado de cabelo, pelo jeito de falar, pelo que usa, né? A gente vê aquele relógio grandão, dourado, olha, aqueles ternos alinhados, né? Aquele cordãozinho de ouro, né? A gente vê isso tudo, irmãos, buscando ser exaltado. Inclusive aqueles que vestem pano de saco. Tem uns que eu já vesti pano, tem uns que eu já vi vestir pano de saco, irmãos. Não viram não? Tem pregador que é assim na televisão. Ele veste pano de saco. Para se dizer humilde, né? Aquele que é humilde, pano de saco. Olha, a gente vê nitidamente que é mentira, irmãos. É um teatro, irmão. Quer vender imagem de humilde, né? E está repleto, irmãos, está repleto. E assim eram os fariseus. A gente já viu muito isso. Em todo o ministério do Senhor, ele batendo de frente com a conduta dos fariseus. Nós vimos lá, né, no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Como é que fala lá? Capítulo 5, 6 e 7. Deixa eu seguir aqui. Mateus 6, versículo 2. Quando, pois, deres esmola, não toqueis trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Irmãos, esses homens já receberam o seu galardão, já receberam a sua recompensa. Nós, quando damos esmola, irmãos, quando ajudamos, não é para a gente tocar trombeta. Não, eu fiz, né? Não queira ser exaltado pelo que você faz, irmãos. Nós devemos fazer obras para o Senhor e para os homens o máximo escondido possível, em oculto. No versículo 5, como é que o Senhor fala ali? Versículo 5, capítulo 6. Quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a recompensa. Versículo 16. Quando jejuares, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam a recompensa. Então, irmãos, qual era o propósito e qual é o propósito hoje dos falsos profetas? Aparecer para os homens, ser visto pelos homens. Então, é fácil de diagnosticar, né, Nádio? É fácil de você ver um falso profeta, irmãos. Se ele quer ser exaltado, mesmo que não na sua fala, mas na sua conduta, ele quer ter a primazia, quer ser tratado como o líder. Irmãos, falso profeta, né? E hoje, irmãos, há muitas pessoas confusas, feridas e doentes, vítimas dos falsos profetas, né? Quantos de nós viemos de locais que nós fomos feridos, fomos enganados, fomos ludibriados por falsos profetas? O irmão Hernandes Dias Lopes fala o seguinte: o falso líder religioso é um impostor inescrupuloso. Seduz as pessoas com palavras de bajulação, falsas promessas e vãs esperanças. Faz comércio das pessoas, tirando delas não somente os bens, mas deixando-as falidas e desiludidas espiritualmente. São lobos em pele de ovelha. E o mais impressionante, irmãos, que nós vemos esses locais lotados de seguidores. Como é que pode, irmãos? A pessoa, ela quer ser enganada, irmãos. Ela quer ser enganada porque ela tem o mesmo coração do falso profeta. Um coração ganancioso. Então, como ela quer a mesma coisa que o falso profeta quer, que é o quê? Poder, dinheiro, ser glorificado pelos homens. A pessoa que está lá sentada, ela quer a mesma coisa. Ela busca a mesma coisa.
Amém, ó, como a Aline está me ajudando Vai ser hoje. compatível com o outro também. Acho que a irmã Kátia não escutou. Deixa Eu eu... ouvi também ela falar. É para atrapalhar. É engodado, né? Sim. Então, a palavra. Cada um é engodado pela sua própria concupiscência. Cada um é enganado pelo seu próprio desejo, né? Pela sua própria concupiscência. Por isso que esses locais estão lotados, irmãos, de seguidores, né? A gente vê a gente aqui, ó, pouquinha gente, né? Se identificam com aquilo que está sendo pregado, né? Que você vai prosperar, que você vai ser um vitorioso nesse mundo, que você vai conquistar, né? Que você é cabeça, não é cauda. Você não é cabeça, você é cabeça, você nasceu para ser cabeça, irmãos. Você não é cauda, porque quanto mais... Pare de sofrer, venham para cá. Quanto mais os membros, né? Essa é a visão empresarial. Qual é a visão empresarial? Quanto mais o membro ganha dinheiro, mais o líder vai receber o seu dízimo, né? A sua oferta. Então ele quer mesmo que os membros prosperem. Não é que ele não queira, não é que ele está enganando só por enganar, né? Ele quer que os membros prosperem financeiramente. Então tem reunião para empresários, né? Os 300 e não sei quantos empresários, né? 328, 308, é o número desse, né? A reunião dos empresários. É dali que eles tiram, irmão, a riqueza, né? E assim, uma coisa interessante em 2 Pedro, você está falando de falsos profetas, né? Que Judas, Pedro vai falar dos falsos mestres que iam aparecer no meio de nós, de vós, e lá em Judas já vai falar que ele já se introduziu a ponto de Judas mudar a mensagem dele. Certo? Já se introduziram. Porque assim, Pedro vai falar assim, ó, certos falsos mestres vão se introduzir no nosso meio, que é o quê? Vão difamar a verdade, vão pegar a verdade, não pode isso não, pode sim, pode dar um jeitinho, aí vai lá, não vai falar do pecado, que todo mundo pode fazer tudo, é esse negócio que a gente vê, né? No caminho largo. Aí Judas já fala que já estão só que é tão sério, que quando ele começa a escrever a carta de Judas, ele fala assim, ó, que houve um espírito que mudou a mensagem, como se ele quisesse falar da beleza do Senhor, do caráter do Senhor. O Espírito Santo mudou, porque já tinha se introduzido e estava infamando a verdade. Sim. Aí como que a gente faz? Tem que... Muitos irmãos ali já estavam sendo enganados, né? Do meio mesmo, se levantaram. Do próprio meio vai se levantar falsos mestres e falsos profetas. Tem que por isso humildade. Sim, irmãos, e assim, A palavra... se nós temos que nos gloriar, nós temos que nos gloriar em Cristo. Amém? Em Cristo que nós nos gloriamos. É nele. Por que eu estou falando isso? Porque nós, aqui, nós somos privilegiados, irmãos. Nós somos privilegiados, irmãos. Porque nós estamos num ambiente em que todos aqui estão buscando o Senhor. Não estão buscando riqueza, não estão buscando glória, não estão buscando prosperidade. Nós estamos aqui nos guardando uns aos outros, irmãos. Não é que é um lugar aqui melhor do que os outros, não é. Mas nós queremos viver na simplicidade do Senhor, né? E como nós nos guardamos do engano, buscando a simplicidade do Senhor, irmãos? O segredo é esse, irmãos. Se nós estamos buscando algo fora do Senhor, muito propenso de sermos enganados nós estamos. Mas nós aqui, sendo poucos, seguindo o Senhor na simplicidade, nós estamos sendo guardados, irmãos, do engano em que muitos estão caindo, né? Então, irmãos, não pense que não há perigo doutrinário. Há sim perigo doutrinário. E não pense que tudo está tranquilo, só porque você tem a palavra na mão. Não é só a questão de ter a palavra na mão, irmãos, mas é como você lê a palavra. Você está lendo a Escritura? Como a leis? Porque nós também podemos ler de forma equivocada, entender de forma errada. Por isso que cada um de nós temos que ser bereanos, irmãos. Examinar a palavra. É isso mesmo que está escrito na palavra? E se está escrito na palavra, nós temos que crer na palavra, irmãos. Não naquilo que nós trazemos de bagagem, de lugares que nós viemos, da teologia que foi ensinada. Mas
crer simplesmente, de forma simples e humilde, no que está escrito na palavra, irmãos. E cada um de nós tem a responsabilidade de não ser enganado. A responsabilidade não é só de quem está ali ministrando, irmãos. É de cada um de nós. De não sermos engodados e de não sermos enganados. Como falava o irmão Dino, né, Nazi? Nós não precisamos comer o ovo todo para saber que ele está podre. Né? Só um cheirinho ali de longe, ali a gente já viu, não está legal, irmãos. E nós temos que ter esse discernimento, esse ajuste fino, irmãos, para perceber o que está sendo falado, o que está sendo ministrado, para que nós não sejamos enganados. Né? Então, irmãos, nós fomos alertados pelo Senhor, como os discípulos foram aqui, né? Não só os discípulos e as multidões, por quê? Porque o Senhor estava proferindo o seu último discurso. Então ele estava preocupado com as multidões, estava preocupado com os discípulos, para guardá-los dos falsos profetas. Capítulo 24 de Mateus, irmãos. Como é que o Senhor fala no versículo 11? 24 de Mateus, versículo 11. Fala aí. 23, 27. 23, 27. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. 24 e 24, Nazi. E 25 também. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. E eis que eu vos tenho dito. Eis que vou-lo tenho predito. Então o Senhor estava alertando, irmãos, os discípulos, as multidões com relação aos falsos profetas. A mesma coisa fez Paulo, irmãos. Nos seus últimos dias de ministério, quando ele sabia que já seria entregue para a morte, qual era a preocupação de Paulo, irmãos? Os falsos profetas. Vamos lá a Atos, capítulo 20, versículo 28. Atos 20, 28. A recomendação de Paulo: atendei por vós e por todo o rebanho, sobre qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, então Paulo estava preocupado com a sua partida, porque Paulo não estando, melhor dizendo, Paulo estando entre o povo de Deus, entre os irmãos, ele podia cuidar, ele podia alertar contra a falsa doutrina, contra o falso ensino, contra os lobos. Mas quando Paulo partisse, ele estava preocupado com isso, irmãos. Quando eu partir, como será? Então ele fala: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, irmãos, fazer o quê? Vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e para dar herança entre todos os que são santificados. Então, ele coloca uma responsabilidade sobre cada um de vós, porque ele alertou a cada um, irmãos, com lágrimas, porque ele sabia que depois da sua partida, irmãos, os lobos não iriam poupar o povo. Eles não têm pena não, irmãos. Eles não querem nem saber. Eles não querem saber da tua alma, se vai para o inferno, se não vai. A visão deles é simplesmente o aqui e agora. O usufruir aqui e agora. O ser louvado agora. O ser exaltado agora. A visão deles é essa, irmãos. Ele não está preocupado com a Cátia, com a Lucimar, não está nem aí para você. Ele quer te explorar. Quanto mais lã você tiver, irmãos, quanto mais gorda você tiver, aí que eles gostam mesmo, né? Então Paulo estava alertando o povo com relação a isso, irmãos. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16. Quando Pedro fala de Paulo e das Escrituras e das demais Escrituras, né? 2 Pedro 3,16.
Fala assim, irmãos. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, Pedro falando de Paulo, né? Nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a sua própria perdição. Então, qual é o problema? A deturpação da palavra, a mistura da palavra. Porque eles sempre trazem a palavra de Deus misturada com alguma coisa, irmãos. Né? Então, nessa mistura que está o perigo. A iniquidade. Oi? A iniquidade. A iniquidade, né? O sem lei, o iníquo. O fermento misturado. O perigo está aí. Então, não é que os fariseus, respondendo a pergunta da Kátia, né? Não é que os fariseus ensinavam o que era errado. Não. Mas eles pegavam a lei de Deus e acrescentavam a sua própria doutrina. É aí que está o problema, Kátia. Então, o que Jesus fala aqui em Mateus, capítulo 23? Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Mas como que nós devemos fazer isso? Como que o povo deveria fazer isso? Discernindo, irmãos. Separando aquilo que é bom, aquilo que é de Deus, daquilo que não é de Deus, daquilo que é do homem. Não é isso que Paulo nos recomenda, irmãos? Lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21. Fala assim lá. Mas ponham à prova todas as coisas. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 21. Versículo 21. Mas ponham à prova todas as coisas. Amém? Então nós devemos julgar todas as coisas, devemos escutar as pregações que nós queremos escutar. Escutem, irmãos, vai lá. Mas o que nós temos que fazer? Reter tudo? Não. E fiquem com o que é bom. Retenham o que é bom. Então a responsabilidade é nossa, irmãos. Ouvem o que eles falam, mas não sigam as suas práticas. Julguem todas as coisas, como os bereanos faziam, e retenham aquilo que é bom. Então, se ele está falando alguma coisa certa, amém, siga, mas não os sigam nas suas práticas, né? Porque eles falam e não praticam. Então, qual era o problema dos fariseus, irmãos? Eles pegavam a lei de Deus e acrescentavam doutrina de homem, doutrina própria. Versículo 5 do capítulo 23 de Mateus. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam os primeiros lugares nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e o serem chamados mestres pelos homens. Então, Malvina, quando eles trazem doutrinas de homens, o que eles fazem? Eles estão trazendo fardo pesado para os homens, né? Aquilo que nem eles mesmos seguem, eles estão colocando como peso para o homem, né? E eu vim de uma linha pentecostal, irmãos, que isso é nítido aos meus olhos, né? Porque a linha pentecostal, ela tem a doutrina de colocar sobre o homem a responsabilidade da sua salvação. Que fardo pesado, irmãos. A salvação está sobre os nossos ombros. Então, eu vejo isso na linha pentecostal, não vou citar aqui as denominações, né? E eu mesmo senti esse fardo quando estava lá. Que fardo pesado, irmãos. Era todo dia preocupado com o pecado e preocupado com o inferno. Não que nós não devamos nos preocupar com o pecado, não é isso. Mas a salvação está sobre seus ombros, irmãos. Que fardo pesado. Era todo dia preocupado. Se você não acordasse no outro dia, você estava no inferno. Se você dormisse, cometeu o pecado, né? E não pedisse perdão, e você morresse ali, já era. Tu acordava no outro dia no inferno, queimando em chamas. Olha só. Que fardo pesado. Doutrina de homem, irmão. Por quê? Porque distorce a palavra.
não compreende a salvação que vem de Deus, que nós temos falado aqui aos domingos. A salvação é por fé e foi o Senhor que conquistou para nós, irmãos. Então, qual é a doutrina? Irmão, cuidado com a sua roupa, porque se você não usar uma saia lá embaixo, um vestido aqui, cobrir tudo, irmão, tem perigo aí de você perder a salvação, hein? Então, é tipo de roupa que veste, é o palavreado, só pode ministrar a palavra se tiver de terno e gravata. Se não tiver de gravata, irmão, você é um herege, né? Você já está querendo desvirtuar o povo. A doutrina da gravata. Como eles tinham aqui a doutrina de lavar a mão. Se você não lava a mão, aí você é alguém que não guarda a doutrina de Deus, não guarda a lei. É um fardo pesado. Então, quão diferente é o nosso Senhor, né, Roberto? O que o Senhor falava, Kátia? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Olha a diferença, Araci, do Senhor. Ele levou sobre si todos os nossos pecados, né? E não há fardos pesados para nós, irmãos. A salvação é totalmente feita por Ele, conquistada por Ele. Nós só temos que desfrutar da sua presença. E não temos que nos preocupar com a salvação, que é obtida simplesmente pela fé. Amém, irmãos? Amém. Então, qual o perigo? E qual é o caráter daqueles fariseus? O objetivo deles era serem vistos pelos homens. Essa era a falha fatal no caráter deles. Então, avançando aqui um pouco mais, eu queria trazer aqui para os irmãos, seguir aqui alguns versículos, porque vai nos enriquecer, com relação àquilo que eu falei, da pessoa ou do irmão que está ministrando ser exemplo. Porque, primeiramente, ele tem que ter a conduta daquilo que ele está ensinando, irmãos. Diferente daquilo que falam. Irmãos, eu estou aqui ministrando, mas não olha para mim. Olha para o Senhor. Eu sou pecador, eu erro, você não tem que olhar para mim. Irmãos, eu não concordo com essa fala. Eu não sei os irmãos. Eu não estou dizendo que eu não vou errar, que o Násio não vai errar, que o André não vai errar, que o Theo não vai errar, os irmãos que trazem a palavra não vão errar. Não é isso que eu estou falando. Todos nós somos falhos, somos pecadores. Mas os irmãos têm que ver em nós, que estamos trazendo a palavra, um coração de submissão ao Senhor e de querer seguir o Senhor. Se eu na minha conduta, na minha fala, falo uma coisa e os irmãos veem na minha conduta outra, irmãos, como é que fica? Eu sou hipócrita diante dos irmãos. E por que nós temos que ser exemplo? Porque a palavra fala que nós temos que ser exemplo. Vamos seguir alguns versículos, irmãos. 23, 27, não quer deixar para a próxima reunião? Porque a gente vai parar aqui no 12 e vamos entrar aqui a partir do versículo 13 e vamos chegar no 27. Vamos aqui em 1 Coríntios, irmãos. O que Paulo falou? 1 Coríntios 11, versículo 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo fala, sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Mas os irmãos podem falar, mas esse era Paulo, né? Paulo fala isso, tudo bem. Né? Paulo podia falar isso, sede meus imitadores, mas quem é você para falar que os irmãos têm que te imitar? Não é isso que os irmãos muitas vezes podem trazer? Então vamos prosseguir um pouco mais. Sim, ele seguia Cristo, então ele era exemplo para os irmãos. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. 1 Coríntios 4, 16. Demonstrando-vos, portanto, que sejais meus imitadores. 16. Admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. É Paulo falando ainda. Isso ainda é Paulo, irmãos. Ainda Paulo está falando ainda. Tudo bem. Paulo, tudo bem. Então vamos lá para Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Filipenses 3, 17.
3,17. Fala assim: irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Ó, então aqui já mudou um pouquinho, né, André? Paulo fala: sede imitadores meus, mas o quê? E observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Ó, então ele já acrescentou algo. Agora não é mais só Paulo. Nós temos que imitar Paulo e observar aqueles que andam segundo o modelo. Então já acrescentou mais, né, Malvino? Não é só Paulo. Nós temos que ver aqueles também que seguem Paulo. Observar, irmãos. Então quem está ali na frente ministrando, Nádia, está sendo observado. E muito observado. Né? Então nós temos que aplicar a palavra primeiramente a nós. Nós temos que ser exemplo, irmãos. Mais um versículo. Vamos aumentar mais o entendimento. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 6 e 7. Capítulo 1, versículo 6 e 7. E vós foram feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação convosco no Espírito Santo. Amém. Aí, para aí. Né? Então, Paulo falou o quê? Que eles tinham se tornado imitadores dele e do Senhor. Amém? Amém. Mas quando eles se tornaram imitadores de Paulo e do Senhor, o que aconteceu? Continua a análise. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. Então, eles, imitando Paulo e o Senhor, se tornaram exemplo, irmãos. Se tornaram modelo para os crentes da Macedônia e da Acaia. Então, nós temos que ser modelo uns para os outros, irmãos. Nós, seguindo o Senhor, somos modelos para os irmãos. Aí alguns falam assim: não, irmãos, mas o nosso modelo é Cristo, irmãos. Nós temos que seguir o Senhor. Nós somos falhos. Negativo, irmãos. Negativo, irmãos. Porque o Senhor se manifesta por meio do seu corpo, que é a sua igreja. Se a igreja não pode expressar Cristo, irmãos, que igreja é essa, irmãos? E aqui nesse texto ele estava chorando, né? Quando recebeu Com lágrimas. Filipenses. Sim. Ele chora, diz em Salmo 18, porque muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando que são inimigos da cruz de Cristo. São inimigos da cruz de Cristo. Então, esses vocês veem que não tem que imitar. Foge desses, né? Vamos ampliar um pouco mais, irmãos. 1 Tessalonicenses 2,14. Como é que fala lá? Que isso? Café. Tá igual? E na Judéia. Então, 14. Repete aí, Kátia. Porque vós, irmãos, haveis sido feitos imitadores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Jesus Cristo, porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhe fizeram a eles. Pode parar aí, Kátia. Tudo bem. Então, os irmãos estão percebendo aqui agora que Paulo não fala para ser imitador dele? Olha só. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores de quem? Das igrejas de Deus existentes na Judéia. Então agora a igreja da Judéia era exemplo para todas as igrejas. E exemplo em que, Kátia? Em ser glorificado? Em ter prosperidade? Em ter sucesso? Em ter dinheiro? Ser imitador em que, Kátia? Pode prosseguir. Imitador em que? Porquanto também padeceste de vossos próprios concidadãos. Então, ser imitador nos padecimentos, irmãos. Olha só o que nós temos que imitar, irmãos. A igreja da Judéia padeceu por Cristo. Nós temos que imitá-los, também padecendo por Cristo. Então, a igreja da Judéia foi modelo, porque eles padeceram e foram perseguidos e não negaram o Senhor. E eram várias igrejas. Eram várias igrejas.
seguindo a igreja da Judéia nesse exemplo, sendo imitadores da igreja. Hebreus capítulo 6, versículo 11. Isso, prepara o dedinho aí. Hebreus 6, 11 e 12. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, herdam as promessas. Né? Então a irmã leu assim: desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, irmãos. Para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Então nós temos que ter irmãos que nós imitemos, irmãos. Se eu não nego a minha vida da alma, como é que eu vou falar para os irmãos negarem a vida da alma de vocês? Ah, irmão, tem que negar a vida da alma. Mas eu mesmo não faço isso. O que acontece? Eu já ouvi muito isso. Sim. A denominação. Ah, pô, tá todo mundo olhando para o homem. Isso. Aí o pastor caiu todo mundo. É porque na verdade eles estavam olhando para o homem mesmo. O homem que eu quero dizer, não para o Cristo que está no homem. Entendeu? Mas está olhando para aquela pessoa ali. Isso. Só que aquela pessoa é falha. Então ela pode falhar a qualquer momento. Aí ela caiu em adultério. Aí a igreja. Todo mundo vai. Por se quê? escandaliza, hein? Porque aquele cara era um cara. O resto dos pastores, dos irmãos, já não serve mais. Eu não vou poder entrar hoje por causa do tempo, irmãos. Mas isso que o André falou é fundamental. Aquele cara era o cara. Olha o que ele falou. Os irmãos tratavam aquele cara como cara. Eu não vou entrar hoje. Mas qual é a sequência de Mateus 23, versículo 8? Não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Eu não vou entrar nisso hoje, por causa do tempo. Mas nós não temos que ser mestres para os irmãos. Amém. Alguém que os irmãos seguem cegamente, porque esse é o alerta do Senhor. Nós temos que ser exemplos. Amém, temos que ser exemplos. Eu não posso pregar algo, ensinar algo, e eu não praticar. Né? Vamos seguir aqui só mais um versículo. Já lemos Hebreus. Vamos lá, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12 e 13. O que Paulo fala para Timóteo, TT? 4, versículo 12 e 13. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torne-te padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. 3, né? Sim. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação, ao ensino. Vamos compreender o versículo? Compreendeu, Kátia? O que Paulo recomenda para Timóteo? Eu falei Kátia, ela olhou para mim e você falou amém. Só preciso falar Kátia uma vez, né? As duas ficam alerta. Amém. Então olha a recomendação de Paulo para Timóteo. Ninguém despreze a tua mocidade, mas o que ele fala, Malvino? Mas ser o exemplo dos fiéis. Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. E como que Timóteo vai ser exemplo para os fiéis, irmãos? Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Então é assim que nós nos tornamos exemplo, irmãos. Né? Aplicando a nossa vida à palavra, buscando o Senhor na palavra e aplicando ela primeiramente a nós. Aí sim, nós estamos aptos a chegar ali e trazer alguma coisa para os irmãos. Então, primeiramente, a palavra tem que se aplicar a mim. Eu não posso chegar ali e falar alguma coisa, irmãos, mas não olha para mim não. Né?
Olha, escuta só o que eu estou falando. Já tá falando. Pô, já tá. Eu digo, mas não quero que eu pare. Então conserta a sua vida primeiro, irmãos. Fala assim, eu não sou exemplo. Hã? Ainda fala assim, eu não sou exemplo. Eu não sou exemplo de nada. Não vai por esse caminho. Porque não é Fica sentadinho primeiro. Não queira ser mestre. Não queira ensinar. Não queira mostrar. Primeiro, morre para si mesmo. Né? Morre para sua vontade. Luta contra o pecado. Vence o pecado. Né? É claro que os irmãos vão ter misericórdia. Se o irmão ali caiu ali, falhou. Né? Nós somos humanos. Nós falhamos, nós não somos perfeitos. Né? Mas nós temos que enxergar o esforço do irmão. Um esforço em seguir o Senhor. Um esforço em negar a sua vontade, a sua vida, né? Um esforço no estudo da palavra. Tem que mostrar isso, irmãos. Né? Porque senão se torna como um fariseu. Ah, faz isso, faz aquilo. Mas a pessoa mesmo não faz. É um hipócrita. Estava programado, irmãos, hoje, entrar no versículo 8, 9, 10, 11, 12. Mas não consegui. Vamos deixar para a próxima reunião. Porque nenhum de nós é infalível. Né? Só o Senhor é infalível. Então o que o Senhor recomenda? Não sereis chamados mestres, não sereis chamados pais, não sereis chamados guias, porque um só é o vosso guia, que é o Cristo. Então os irmãos pegam esse versículo e falam, não olha para mim não, olha para Cristo. Irmão, já vimos que isso não está certo. Mas nós vamos ver o que o Senhor quis dizer com esses versículos do 9 até do 8 até o 12, né? Mas isso fica para a próxima reunião. Nós não temos pressa. Não temos que ter pressa, temos que ruminar a palavra e aplicar em nossas vidas, né? Com calma, com tranquilidade, né? Para que a palavra ela sedimente em nosso coração. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor.